todos os 6 cenários da mudança climática, né? Onda de calor, onda de frio, enchente, seca, avanço do mar, ventos, facilidade de ter mais incêndio, tudo isso prejudica a agricultura. Então, assim, aquele costume das nossas avós e bisavós de plantar uma parte da comida no quintal, ele vai se tornar cada vez mais necessário, né? Mas a gente acredita que cada ação, por menor que ela seja, é uma semente de transformação social. É uma possibilidade de mudança de hábitos, mudanças de comportamento. Mas como é que a gente incentiva muito mais e traz também, eu acho que o consumidor para a discussão, né? E a responsabilidade também de cada um de nós na hora de escolher os seus produtos para esse papel político, né? Da escolha dos seus alimentos, ou da onde compra, como compra, ou o que apoia nesse lugar. Da horta ao prato, com foco no combate ao desperdício. Esse é o videocast da Virada Sustentável, o maior festival de sustentabilidade da América Latina, que reuniu os principais especialistas e atores dessa mudança para pensar São Paulo, o Brasil e o mundo em diálogo às vésperas da COP30. Nessa 15ª edição do evento, tivemos debates sobre políticas públicas, consumo consciente, justiça climática e muito mais, diretamente do Centro Cultural São Paulo. Agora, você escuta todos aqui. Cláudia Visoni, cofundadora da Horta das Corujas, da União de Hortas Comunitárias de São Paulo e da Frente Alimento. Apaixonei por isso, aviso todo mundo que tem assim, aquela sementinha do desejo de começar a plantar comida, que esse negócio vicia, viu? Depois que entra, é muito difícil sair, a vida da gente dá cambalhotas e toma rumos inesperados, né? Eu nunca imaginei tudo que ia acontecer comigo a partir dessa decisão. E foi porque eu, na verdade, sou ligada a temas ambientais faz muito, muito tempo. Na verdade, mais de 50 anos, né? Eu tenho 59 anos, esse assunto entrou na minha vida quando eu era criança. Não existia ainda jornalismo ambiental, depois eu fui estudar, né? Eu fui uma criança e adolescente normal, tá? Não imaginem nenhuma Greta Thunberg, mas eu tinha esse interesse nesse assunto. Entrei no jornalismo, fui fazer outras áreas do jornalismo, porque naquela época não existia isso muito constituído, mas mesmo assim cobri a Rio 92, né, que foi a mãe de todas as COPs que vieram depois, e de tanto estudar esse tema, no começo desse século, eu percebi que agora a crise ambiental ia se acirrar mesmo, e que todos os 6 cenários da mudança climática, né? Onda de calor, onda de frio, enchente, seca, avanço do mar, ventos, facilidade de ter mais incêndio, tudo isso prejudica a agricultura. Então, assim, aquele costume das nossas avós e bisavós de plantar uma parte da comida no quintal, ele vai se tornar cada vez mais necessário. Né? Então, sendo jornalista e tendo facilidade de transmitir conhecimentos, eu resolvi virar agricultora para aprender e para ensinar. Achei que só eu tinha tido essa ideia e não sabia que existia um movimento internacional aí de fortalecimento da agricultura urbana, e comecei assim em 2008. Em 2011 eu me tornei fundadora de um grupo chamado Hortelões Urbanos no Facebook, que era a rede social da época mais animada. Assim, dentro desse grupo começou a discussão de se criar uma horta comunitária em São Paulo, né? Naquela época, esse grupo ainda existe, tem mais de 85 mil pessoas, a gente do Brasil inteiro. Naquela época era mais concentrado em São Paulo. E dessas conversas surgiu a ideia de lançar a Horta das Corujas. Tem aqui um livro que eu conto a história inteira dela. A Horta das Corujas vai fazer 13 anos, semana que vem, terça-feira de manhã. Quem quiser participar da festa é só aparecer na horta às 11 da manhã, né? Então, em 2012 a gente inaugurou a Horta das Corujas. Essa horta inspirou muitas outras em São Paulo e no Brasil. Por exemplo, a política pública de Salvador de hortas urbanas, tem mais de 100 hortas hoje em dia, ela é inspirada
na Horta das Corujas, porque se tornou mais ou menos famosa e até hoje a gente recebe muito estudante, etc. e tal. Por causa da horta, mas antes disso teve o movimento Cisterna Jaca, eu falei, bom, estamos aqui trabalhando com agricultura urbana, aí veio a crise hídrica, né? Me envolvi nisso, não vou mergulhar nesse assunto, mas virei fundadora do movimento Cisterna Já. A gente está num momento de novo de escassez hídrica. Quem puder, construa a sua cisterna, tá? Porque ela tem 3 funções. Ela te garante um suprimento extra de água, ela reduz a chance de você contribuir para as enchentes, porque você capta água de chuva, e em situações de enchente, inclusive, as pessoas estão circundadas de água suja e elas não têm nenhuma água limpa. Tá? A água de cisterna não é boa para beber, mas ela serve para todas as funções não potáveis. Enfim, passando essa questão da cisterna, eu fui convidada para integrar um coletivo que se candidatou em 2018 a deputado estadual, a gente venceu, e aí entramos no mandato coletivo da bancada ativista e fui trabalhar com política pública do lado de lá, inclusive articulando avanços aí nas legislações relacionadas à compostagem. Isso foi 2018, aí 2020 vem a pandemia. E a gente viu, todo mundo viu na televisão aquela situação, ouviu de perto, de por um lado pessoas passando fome, do outro lado pequenos agricultores perdendo a colheita por não conseguir ter acesso ao mercado, porque tudo se desorganizou. E aí eu me tornei uma das fundadoras da Frente Alimenta. A Frente Alimenta continua existindo, premiada, recebemos o prêmio do Pacto contra a Fome no ano passado, a gente é referência nacional em combate à fome. Então, o que a Frente Alimenta faz? Abastece cozinhas comunitárias nas periferias de São Paulo com alimentos agroecológicos produzidos, em grande parte, na própria cidade. E, além de fazer essa logística do alimento, a gente ajuda a estruturar tanto cozinhas quanto hortas, né? O que significa financiar melhorias, financiar, em alguns momentos, bolsa, resolver perrengue como motor do carro do agricultor que fundiu, e até construir do outro lado das cozinhas, né? Oferecer equipamento, freezer, panelão, ajuda de custo, e até construir cozinha do zero. Faz umas 2 semanas a gente inaugurou a cozinha Diva no Jardim Carumbé, que é na Brasilândia, né? Então, o histórico é esse. Eu sou uma apaixonada por esse tema, e aí indo aqui comentando, né, os sistemas alimentares urbanos, a Frente Alimenta ela tem 2 objetivos na vida. Um é não ser mais necessária algum dia, e o outro é prototipar um sistema alimentar virtuoso que seja acessível às pessoas de baixa renda. Então, a gente tem um sistema alimentar hoje em dia que empurra para as pessoas mais pobres os alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que faz mais mal para a saúde, tem um impacto horroroso na saúde pública. Inclusive, assim, o país economizaria muito se fortalecesse os sistemas alimentares virtuosos. Só que as populações de baixa renda, elas vivem em desertos alimentares ou pântanos alimentares. O que é um deserto alimentar? É um local onde, num certo raio aí, que você não consegue ir a pé e com facilidade, você não encontra alimentos frescos e saudáveis, né? Não encontra alimentos em geral, e essa situação é menos comum do que a do pântano alimentar, que é a coisa mais comum nas nossas periferias. A cada esquina tem um lugar vendendo cerveja, salgadinho, refrigerante, doce, bala, mas fruta, verdura e legume e proteína de boa qualidade não está acessível, né? Então, tem uma série de tecnologias sociais que a gente desenvolve, como a feira na própria horta, como a feira de graça, né? Tem a feira que as pessoas vendem o que produzem, e a gente faz uma logística também de trazer alimentos da zona rural, principalmente de assentamentos, para essas feiras que acontecem dentro das hortas, em São Mateus, na Zona Sul, em Itaquera, essas regiões, e também a feira de graça, que a gente oferece também cestas
de alimentos, mas a feira de graça muitas vezes é mais eficiente para quem realmente é de baixa renda, porque às vezes a pessoa está numa situação de tanta vulnerabilidade que ela já não tem mais casa, ela já não tem mais fogão, não tem dinheiro para comprar gás, né? E as pessoas não costumam recusar alimentos. Você pega uma cesta e dá na mão de alguém que precisa, a pessoa não vai recusar. Só que assim, o que você faz com uma mandioca se você não tem fogão e você não tem casa e você não tem gás, né? Então, montando uma feira de graça que é igualzinha a uma feira, com a diferença de que nada custa nada, a pessoa vai lá e pega aquilo que ela precisa. E eu vou encerrar falando dos números da Frente Alimenta, né? Então, a partir de 2021, quando a gente realmente se estabelece até agora, agosto de 2025, a gente já doou mais de 92 mil quilos de alimentos, mais de 336 mil refeições inteiras entregues na mão das pessoas, cestas de alimentos 24.544, e a gente investiu R$216 mil em melhorias em hortas e cozinhas e R$343 mil em ajudas de custo e capacitação dessas pessoas. A Frente Alimenta, ela é um programa, assim, parceiro do programa Cozinha Solidária, inclusive a gente é uma entidade gestora modelo, mas para continuar existindo, ela depende de doações do setor privado, e a gente agora está com um desafio aí de formação de novas lideranças na agricultura urbana, porque a média de idade dos agricultores urbanos está acima de 60, não é nem de 50. Renata Amaral, gerente de sustentabilidade e investimentos públicos do Grupo Pão de Açúcar. A gente está com mais de 700 lojas espalhadas pelo Brasil, em mais de 11 estados e Distrito Federal. E a gente tem toda uma preocupação, né? Como o core central do nosso negócio é o alimento, não tem como a gente não olhar para ele e se preocupar, respeitá-lo em todos os processos e toda a cadeia produtiva. Então, eu costumo dizer que a gente tem se posicionado e tem querido, isso é uma jornada, claro, ser muito mais do que só uma oferta, né, de produtos, né, de qualidade e preço, que eu acho que isso é aquilo que você espera quando você vai no mercado, mas produtos que também tenham nas suas características preocupações, né, sociais e ambientais, desde a sua cadeia produtiva até o seu descarte. E a gente tem que fazer isso porque o nosso papel é fazer a curadoria, né? Quando os clientes, mais de milhões de clientes vão nas nossas lojas, vocês, né, quando vão na nossa loja, confiam que aqueles produtos têm todas essas premissas. Então, a gente tem esse papel de escolher bem os fornecedores para que, né, sejam ali oferecidos os produtos para os clientes. E aí, acho que dentro da estratégia do próprio negócio, junto do mesmo padrão ali, da mesma representatividade dentro do negócio de vendas, rentabilidade, cliente, a gente tem o pilar de sustentabilidade, que tem todo um olhar para o que eu estou comentando aqui, dessa cadeia mesmo do alimento. Então, a gente tem um trabalho muito forte com os fornecedores. A gente faz, de tempos em tempos, algumas análises dos principais riscos socioambientais nos quais os principais alimentos as cadeias ali podem sofrer. Então, como é que a gente trabalha isso? Então, aqui eu estou falando de combate ao desmatamento, estou falando de modos produtivos que contemplem bem-estar animal, estou falando do próprio respeito aos direitos humanos, enfim. E a gente tem todo um trabalho que é feito com esses fornecedores para tentar acompanhar, monitorar e evoluir junto com eles no processo de parceria nesse processo produtivo. Quando esse produto chega na nossa loja, tem todo um cuidado, né, de abastecimento, de formação de time, de melhores práticas e fichas de processo ali, principalmente que muitas das nossas lojas têm manipulação de alimentos, né? Então, hoje a gente tem lojas que tem ali buffet de comida, a gente tem toda a parte de rotisserie, de padaria. Então, como é que a gente olha também para esse preparo, olhando e cuidando para a questão do combate ao desperdício de alimentos, né? Então, para que a gente ali não tenha sobras e, caso haja, o que a gente pode fazer com isso.
E todo o processo de descarte. Então, essa é uma preocupação que a gente tem quando a gente olha toda a cadeia. E aí, especificamente, que eu acho que é um tema muito material para a gente, a questão do desperdício, afinal, a gente está falando de um varejo alimentar. Como eu comentei, a gente tem uma série de ações, né, e são bastante desafiadoras, porque eu acho que também tem um ponto aqui que a gente precisa discutir, que é a própria cultura alimentar de quem tem poder aquisitivo para comprar alimento, que eu só compro alimento bonito, né, dentro do supermercado. Então, infelizmente, a gente vê até um próprio maltrato, né, dos alimentos ali na hora da manipulação e um descarte mesmo. A banana está perfeita ali, despencada, mas não existe, ou, na verdade, existe com muito pouca frequência a compra dessas bananas despencadas, né? As pessoas deixam de lado e pegam ali o cacho inteiro. Então, como é que a gente também trabalha isso, não só no processo de conscientização dos próprios clientes, né? Mas aí, claro, a gente também tem um desafio de redirecionar esses alimentos. Então, todos esses alimentos que, porventura, ainda estão em perfeitas condições de consumo, mas não estão aptos, né, para venda ou não conseguem ser vendidos, a gente separa esses alimentos e redistribui para mais de 250 organizações sociais, bancos de alimento, em todo o Brasil. A gente está falando aqui em torno de 1 tonelada de alimento por mês, o que, em geral, ajuda a complementar aí mais de 2 milhões de refeições, né? A gente fala complementar porque a variedade dos produtos, ela depende da safra ou daquilo que acaba não sendo tão vendido ou daquilo que o cliente acaba deixando. Então, ele acaba, majoritariamente são frutas, verduras, legumes, o que é bom até, inclusive, né, Cláudia, do que você comentou, de trazer a composição nutricional ali necessária para grande parte, para os beneficiários dessas refeições. E acabam complementando, porque não é uma refeição ali por completo. Além disso, eu acho que tem todo um trabalho que a gente faz, como eu comentei, em toda a cadeia, então na parte de abastecimento, de treinamento. Tem uma pessoa hoje em loja que acompanha os estoques da loja, aquilo que tem sido mais vendido, aquilo que não tem sido mais vendido, aquilo que tem bastante estoque. E não só isso, mas também a data de validade dos produtos, né, para que a gente consiga fazer, eventualmente, ações promocionais desses produtos, vender a preços menores. Então, hoje, em 100% das nossas lojas, tem a identificação do produto que está próximo ao vencimento, e é uma oportunidade ali, mas não só uma oportunidade, mas também uma forma de combater o desperdício desse alimento. Então, tem alimento ali com mais de 80%, às vezes, de desconto, quando ele está próximo da validade. E a gente faz um monitoramento constante disso, inclusive com ferramentas tecnológicas que nos ajudam a entender e dar algum tipo de tratativa para que esse alimento não chegue ali à data de vencimento. E também parcerias que a gente faz. Mais recentemente, a gente fez uma parceria com a Food to Save, que é uma startup, né, que tem a composição ali, não sei quem aqui já utilizou, mas de cestas surpresas de alimento. E a gente conseguiu volumes bastante expressivos, assim, eu vou fazer a colinha aqui, porque são muitos números, mas a gente está falando só em 2024 ali, que eu peguei os dados do último relatório, mas foram mais de mais de 70 toneladas de produtos que foram vendidos por meio da Food to Save, então mais de 34 mil clientes e uma taxa de recompra de mais de 1,5, né? Então, significa que as pessoas elas têm adotado um pouco desse padrão também. E quando a gente fala de produtos com desconto, que eu comentei dessas gôndolas, só no ano passado, então, em média, a gente está falando de 88 milhões de produtos que foram vendidos com rebaixamento de preço por estarem próximos ao vencimento. Então, essas são algumas formas. A gente não tem... Esse é um desafio, porque a gente não tem uma solução única, né, que vai resolver todo o problema do combate de desperdício dentro da nossa cadeia, mas a gente tem atuado em diferentes vertentes para conseguir atuar nela inteira e olhar isso, né, e contribuir, claro, com o combate ao desperdício. Acho que, de forma geral, é um pouco de como o varejo alimentar tem apoiado na construção, né,
Um minutinho, Renata. E contribuído, inclusive estou aqui quando eu falo dos nossos públicos de relacionamento, eu estou falando do milhares de fornecedores, milhões de clientes, né, centenas de organizações sociais parceiras, investidores, né, sociedade civil. Então, você tem um leque muito grande e a gente está bem no centro de tudo isso, né? Então, fica mais desafiador, mas, ao mesmo tempo, acho que é o nosso papel incentivar, né? Então, como é que a gente mobiliza tudo isso, né, através de comunicação, enfim, aí para cada um tem que ter a sua própria estratégia, mas como é que a gente se torna esse ator de mobilização, de incentivar e de chegar, de fato, né, como você comentou, na criação desses fluxos alimentares que atinjam as 210 milhões de pessoas, né? Então, acho que fica aqui a reflexão e a provocação de como o varejo, principalmente o varejo alimentar, que tem o alimento no centro, né, e ele só existiria se tivesse os alimentos, mas como é que a gente incentiva muito mais e traz também, eu acho que o consumidor para a discussão, né, e a responsabilidade também de cada um de nós na hora de escolher os seus produtos para esse papel político, né, da escolha dos seus alimentos, ou da onde compra, como compra, ou o que apoia nesse lugar. Pamela de Cristine, assessora da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de São Paulo. Sou uma mulher negra, nascida nas periferias de São Paulo. Eu falo periferias porque eu morei do Grajaú ao Itaim Paulista, que são periferias muito diferentes. Sou vegetariana há 10 anos, e isso porque começou a partir de uma reflexão justamente sobre os impactos da produção animal no meio ambiente. E o que me levou também a cursar nutrição um tempo depois. E quando eu entrei na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, eu me apaixonei por um projeto que falava um pouco disso também, que é o Sustentária. Então, desde o início da graduação eu faço parte desse projeto, que fala justamente sobre sistemas alimentares e sustentabilidade. É um projeto de pesquisa e extensão. E há alguns anos, já há 5 anos, eu faço parte do podcast Comida que Sustenta, que é produzido, né, pelo Sustentária, e que o tema central do nosso podcast é justamente falar de alimentação e sustentabilidade. Cada temporada nós temos um tema norteador, então já falamos de objetivos do desenvolvimento sustentável, sistemas alimentares, e nesse ano estamos falando de alimentação e a COP30, já que é um ano emblemático para esse tema, já que a COP será realizada aqui no Brasil. E eu estou só contextualizando um pouco essa trajetória, porque isso influencia diretamente no meu trabalho enquanto servidora, enquanto nutricionista atuante na Prefeitura de São Paulo. Tanto a trajetória pessoal, profissional, que eu acho que a gente ter também técnicos e profissionais na gestão pública engajados e mobilizados com a sustentabilidade é um grande diferencial, né? Porque a gente tem muito desafio no dia a dia. É um tema que tem resistências, que a gente tem que ir no passinho de formiguinha mesmo, mas a gente acredita que cada ação, por menor que ela seja, é uma semente de transformação social, né? É a possibilidade de mudança de hábitos, mudanças de comportamento. Então, aos poucos, a gente tenta implementar um pouco da sustentabilidade nas políticas públicas de segurança alimentar que são executadas na Secretaria. Então, só trazendo, né, eu faço parte da Coordenadoria de Segurança Alimentar, ela faz parte da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento, esse nome curto, que é a CESANA, e que faz parte, né, ela é vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Então, dentro da Secretaria Executiva, nós temos diversas políticas e programas, né, voltados à segurança alimentar, ao combate à fome, e eu não conseguiria falar todos eles em 10 minutos, acho que o meu poder de síntese não é tão bom assim, mas eu destaquei 3 aqui para trazer, pensando nessa conexão com o tema do painel, mas também são programas que estão na programação da Virada Sustentável. Então, vou trazer um pouquinho dessas iniciativas. A primeira que eu queria destacar
é o programa Rede Cozinha Escola. São cozinhas comunitárias, né, são parceiras da prefeitura. Hoje são 65 em funcionamento em todas as regiões da cidade, atendendo, no mínimo, 400 refeições de segunda a sábado de forma gratuita. Então, pensar que diariamente são 26 mil refeições, e só em 2025 já foram mais de 9 milhões de refeições entregues. Então, é um desafio também lidar com esses números, porque é um desafio não só pela extensão territorial da nossa cidade, então são espaços que estão mais distantes, e a gente precisa fazer monitoramento, precisa acompanhar para garantir que tenha a melhor entrega lá na ponta. E esse programa, a gente participa desde 2023, né, como tem essa parceria, e eu queria destacar a iniciativa do Dia Mais Sustentável, que foi previsto em edital como Segunda Sem Carne, né, uma parceria com a Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, para a oferta de um dia da semana a gente conseguir substituir a proteína animal por uma proteína vegetal, também reduzindo, né, pensando nessa redução do impacto ao meio ambiente. E o que foi bacana, né, a gente teve um pouco de resistência, mas ao longo desses 2 anos, a adesão, a aceitação também, hoje é muito significativa da campanha. A gente fez essa troca de nome, né, para o Dia Mais Sustentável, pensando em agregar outras iniciativas nessas organizações que fossem além do cardápio. Então, a gente elabora o cardápio mensal, tendo, né, todo o cuidado com a composição nutricional do prato, mas aí com um Dia Mais Sustentável a gente consegue convidar as OSCs a explorarem outras ações, né, de palestras, de hortas. Acho que o ano passado a Frente Alimenta também teve uma parceria, né, com Rede Cozinha Escola, numa horta lá na Zona Leste. Então, esse é um processo muito interessante. Amanhã é Dia Mais Sustentável, já compondo a programação da virada, e aí as 65 organizações vão oferecer tanto o cardápio, né, com a proteína vegetal, mas também outras diversas ações, seja palestra, um mutirão na horta, coleta de óleo. Então, essa sementinha, né, que a gente tenta ir plantando nesses espaços. Então, 65 organizações fazendo essa ação. Esse é um programa incrível que nos dá bastante trabalho, mas que é muito gratificante ver todo o retorno lá na ponta. Quando a gente faz cada visita, vê cada história, o quanto a gente consegue transformar o território a partir da alimentação que seja adequada, seja saudável e sustentável. É um programa que gera empregos, são mais de 700 empregos diretos e que fornece capacitação, né, profissional, mobiliza a comunidade, traz a sociabilidade para as pessoas que frequentam o espaço e todo o engajamento na sustentabilidade também. Então, esse foi o primeiro, vou passar para o segundo. Queria falar também do Armazém Solidário. Hoje a equipe de nutrição sai daqui, vai para o Armazém Solidário, fazer a ação também dentro da programação da Virada Sustentável. O Armazém, ele é um mercado, hoje já são 7 unidades em funcionamento. E qual é o diferencial, né, do Armazém? Ele é direcionado à população que tem o CAD único ativo, e a pessoa pode ir lá fazer a compra, e o seu diferencial é que é um ambiente alimentar saudável. Então, a oferta no armazém é só de alimentos in natura, minimamente processado. Tudo que entra no armazém é validado de acordo com a sua composição nutricional, desde a parte de alimentos, a parte de higiene. Então, para ter essa parte de soberania no processo de escolha, que as pessoas possam ir e fazer a aquisição do que elas precisam, né? Então, uma outra iniciativa que tem funcionado muito bem no armazém é a parceria com a Coordenação da Agricultura e o Sampa Mais Rural, né? Então, já tem funcionado de agricultores cadastrados no Sampa Mais Rural fornecerem para o Armazém Solidário. Isso tem funcionado bem no Boimirim, que é a unidade mais recente, onde você consegue até visualizar a imagem, tem as fotos dos agricultores que fornecem.
Então, isso é promover alimentação saudável, sustentável, promover circuitos curtos de comercialização e gerar renda também para os agricultores da nossa cidade. É um projeto que está começando, está crescente, e a gente espera que em breve tenham mais unidades, seja mais acessível para a população. E, por último, trazendo essa questão do combate ao desperdício, acho que principal ação que nós temos é justamente com o programa Banco de Alimentos. Ele funciona no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CRESAM Vila Maria. A gente tem toda uma parceria com a rede de varejo, com mercados públicos também, que fazem esse direcionamento das doações. Só esse ano já recebemos mais de 500 toneladas de alimentos que são triados, né? Tem todo um processo intenso de logística, manipulação, triagem para receber esses alimentos. Depois, eles são destinados a mais de 400 entidades sociais cadastradas no Banco de Alimentos, que num sistema de rodízio, né? Uma parte também vai para o Armazém Solidário, lá tem uma gôndola onde cada pessoa, né, consegue pegar um item por dia de forma gratuita. E uma pequena parte a gente também desenvolve diversas atividades de educação alimentar, seja com oficinas culinárias, cursos de capacitação, que são realizados tanto no CRESAM Vila Maria quanto no CRESAM Butantã. Então, acho que um pouquinho do panorama das atividades e fico à disposição. Esses foram os destaques do Fórum da 15ª Virada Sustentável de São Paulo. Quer continuar nessa conversa? Então ouça também os próximos episódios disponíveis. Os links para o nosso site e Instagram estão na descrição.